Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de contratação temporária do IBGE para o censo 2021. O IBGE aí disponibilizou o edital, vai ter uma prova, tem vários assuntinhos aí que a gente precisa estudar. Eu vou falar hoje sobre a prova de matemática. E aí eu já te chamo a atenção que o IBGE abriu dois cargos, o cargo de agente censitário e o cargo de recenseador. São provas diferentes em dias diferentes. Qual que é a vantagem disso? Você pode fazer as duas provas. Então, nesse vídeo, eu vou comentar sobre os dois editais, vou resolver uma questão para cada edital para você entender como você deve se preparar para essa prova e vou te apresentar meu curso. Já te adianto aqui que o meu curso para essa prova é um curso 2 em 1. Você vai comprar um curso com conteúdo para as duas provas. Mas antes disso, vamos entender esse edital, qual que é a diferença de conteúdo, como que a banca cobra esses conteúdos, depois a gente fala do curso, joia? Vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente tem, primeiro item que eu vou colocar aqui para você é a prova do agente censitário, que veio lá dividido como municipal e supervisor. Essa prova está prevista para o dia 18 de abril. E o conteúdo que vem nela é o conteúdo de raciocínio lógico quantitativo. São 10 questões. A banca organizadora é a CESP, Sebrasp. A CESP tem aquela característica de colocar lá na prova dela questões certo ou errado, mas para esse concurso a gente vai ter as 5 alternativas para você fazer ali a sua escolha. São 10 questões de raciocínio lógico. Primeira coisa que eu tenho que te falar. Raciocínio lógico não é interpretação. Não adianta você falar assim, eu era um bom aluno de matemática na época da escola, eu vou saber interpretar ali sem estudar. Não é isso. Eu quero te chamar a atenção para isso. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é para esse detalhezinho aqui, que é super importante. Aqui é a lógica matemática. Para quem já estudou para algum concurso, é aquela parte de tabela verdade, conectivo, o estudo das proposições. Quem nunca estudou para um concurso público, precisa fazer um curso, precisa fazer aulas de raciocínio lógico, porque é uma lógica diferente. Tem uma série de regras que você tem que conhecer, uns decorebas mesmo, umas coisinhas para memorizar, para decorar, que são muito importantes aí para sua prova. E aí vem isso, estruturas lógicas e lógica da argumentação, é essa parte que eu falei, o estudo das proposições, vou abreviar aqui, proposições, tabela verdade, conectivos, procura a aula disso. No meu canal eu tenho um mini curso de raciocínio lógico gratuito, se você quiser dar uma olhada primeiro, assistir a aula, ver como é que é uma boa dica, mas ele é um mini curso, não é o edital completo, é importante você estudar mesmo. Não é um assunto difícil, mas é um assunto que não é muito comum, provavelmente você não estudou isso na escola, Depois vem diagramas lógicos, que são os quantificadores lógicos, que também fazem parte do estudo das proposições. Aritmética, que eu acredito que seja uma matemática básica ali, a nossa matemática lá do ensino fundamental, resolução de problemas é o que eu acredito, não vai cair a tabuada ali para você descrever algum item. A ideia vai ser algum probleminha que envolva as operações básicas, então é importante dar uma relembrada nisso. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos, que é um assunto muito comum nas provas hoje em dia. O que eu chamo a atenção para você então? Esse edital aqui é um edital que cobra o raciocínio lógico. Faça um curso de raciocínio lógico. Não vai acreditando na sua interpretação não, que não tem nada a ver com interpretação. Joia? Seguindo aqui, vou te apresentar agora o edital de recenseador. Ele é maior do que o de agente censitário, porém são assuntos que a gente já é mais acostumado, vamos dizer assim. Você já estudou ele alguma vez na escola, para algum outro curso, enfim. Também são 10 questões, também com 5 alternativas. A prova, 25/4, um final de semana depois. Então, a minha sugestão, se você está interessado nesse concurso do IBGE, é uma oportunidade de ganhar uma grana extra em 2021. Se você tem essa disponibilidade,
acho super vale a pena e acho que você deveria fazer as duas provas, apesar da matemática ter vindo diferente dessas provas. A próxima que a gente vai ter aqui, então, números reais, que são as operações e problemas. Eu apostaria nisso aqui. Operações com números naturais, inteiros, frações, números decimais. Dá pra gente dar uma boa recordada nisso. Porcentagens. Não existe concurso que tenha matemática que não cai uma questãozinha de porcentagem. Função do primeiro grau, que é um conteúdo que a gente vê geralmente lá no ensino médio. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Eu colocaria aqui, ó, regra de 3, acho super importante. Resolução de equações do segundo grau, achei a parte mais decoreba desse edital, tá? Unidades de medida, aquela ideia de transformar metro para centímetro, quilo para grama e assim por diante. Problemas envolvendo cálculos de área e perímetro de figuras planas e volume. Aqui é uma geometria que a gente gasta um tempinho. Não acredito que venham questões difíceis, mas acredito que venham questões da parte de geometria para a gente treinar mesmo, para a gente lembrar das formulinhas. Item 8 ali, leitura de mapas e plantas baixas, bem ou mal é uma prova do IBGE para um censo, então saber fazer essa interpretação faz todo sentido. Localização e movimentação, utilizando mapas e plantas baixas. No meu curso eu até coloquei isso aqui como uma aula só, porque a gente precisa ter essa noção de se orientar no espaço, de analisar ali retas paralelas, ruas paralelas, perpendiculares. Então a gente vai dar uma trabalhada nisso. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos, que está lá no primeiro edital também, para o primeiro cargo, e que é super importante. Então, o que eu tenho aqui? Esse edital é maior, mas com assuntos mais comuns. Fica mais simples a gente estudar, porque a gente vai lembrar de algumas coisas. Quem nunca fez um curso de raciocínio lógico, vai ter que aprender isso aqui, ó, do zero. Não é difícil, é até mais fácil do que você aprender de fato a matemática, ver a matemática toda. Fica mais fácil do que isso, mas você tem que pegar o curso todo, um curso completo. Além disso, ó, quis te falar aqui sobre o edital para você já ter uma noção de como se preparar para essa prova, do que esperar nessa prova, para você ver o que vale mais a pena pegar ou não. Eu chamo bastante atenção para esses dois itens aqui. Acho que vai vir uma questãozinha lá, um Google Maps para a gente dar uma analisada. Geometria tem a ver também a ideia de área, de volume. Porcentagem, que é assunto coringa para todas as provas. Resolução de problemas. Isso eu acho que vale muito a pena a gente treinar, a resolução de problemas. Isso tem tudo a ver com as provinhas da CESP, a banca que está organizando essa prova. Além disso, ó, vou resolver aqui duas questões para você começar a se acostumar com a ideia da prova. Eu vou sair aqui, ó, para a gente conseguir ver. Vou deixar para sair daqui a pouco, para vocês conseguirem ler a questão. Eu selecionei duas questões dessa prova do TJPR, que aconteceu em 2019, que tem conteúdos que estão no nosso edital, que são da banca que vai fazer a prova para o IBGE e que tem essa ideia das 5 alternativas ali para a gente treinar. Essa primeira questão é questão de raciocínio lógico, coloquei ela aqui para você entender, para eu te provar que você precisa fazer algumas aulinhas de raciocínio lógico. Tá? Assinale a opção que apresenta a proposição lógica, que é equivalente à seguinte proposição. Se Carlos foi aprovado no concurso do TJPR, então Carlos possui ensino médio completo. Olha qual que vai ser a ideia. Ele está pedindo aqui a equivalência. Quem estudou raciocínio lógico já sabe o que eu estou falando aqui. O que significa equivalência? Na nossa lógica natural, na nossa interpretação, a gente ia ficar tentando buscar ali coisas que têm sentido completo, sentido parecido. Aqui na lógica matemática a gente não faz isso. Eu falo que a gente tem uma receita, como se fosse uma receitinha de bolo. Você vai seguir ali o passo a passo da receita. Ele pediu a equivalência. A equivalência existe aqui para esse conectivo, que chama condicional, que ele aparece como se então. Eu vou chamar a minha primeira proposição de P e a minha segunda proposição de Q. Eu tenho duas equivalências possíveis.
Como que a gente vai fazer com essas duas equivalências possíveis? Isso aqui é minha frase, ó, se P, então Q. Se uma coisa acontece, então outra coisa acontece. Qual que é a minha primeira equivalência possível, ó? A gente inverte e nega. Como assim? Quem tá lá no final vem pra frente, quem tá aqui na frente vai pro final e a gente vai negar essas proposições. Fica assim, ó, se Carlos não possui, eu vou abreviar aqui, senão não vai caber, tá? Ensino médio completo. Então, agora eu faço a primeira frase, ó. Carlos foi aprovado no concurso. Vou colocar assim, ó. Então, Carlos, e sempre negando, não foi aprovado no concurso. Vou abreviar aqui também, só pra gente ver. Então, isso é uma possibilidade, é uma equivalência que a gente tem. Olha o que você teria que gravar aqui. Você teria que gravar exatamente isso, ó. Essa estrutura na equivalência vira essa. Leonor, eu nunca estudei isso, tô bem perdido. Calma, que eu te explico isso com muitos detalhes no curso, fica bem simples. Aqui não dá tempo, senão o vídeo fica muito extenso, fica muito cansativo, tá? Mas essa vai ser a ideia. Só que se você observar aí, ó, a gente não tem essa possibilidade, a gente não tem essa alternativa. Por que que isso acontece? Porque eu tenho duas possibilidades de resposta. Deixa eu só trocar minha caneta aqui para você entender a ideia. Eu fiz essa primeira receita não deu certo, não encaixou aqui, eu vou fazer a segunda receita. Olha o que é a segunda receita. Pensa assim, ó, P de primeira, tá? Não é isso não, mas só para você gravar. P de primeira, que não vai ser de segunda, mas só para você gravar a ideia. Olha o que é a minha estrutura, ó, esse Nzinho aqui, esse tiozinho, significa não. Eu vou negar a primeira, vou trocar o sim, então, pelo ou, esse Vzinho significa ou, e repetir a segunda. Então, como é que fica, ó? A gente tira o sim, então. Vai ficar Carlos, a gente vai negar, ó, não foi aprovado. Ou, abreviei ele, Carlos, a segunda eu não vou negar. Carlos possui ensino médio completo. Deixa eu abreviar aqui para caber. O que vai acontecer aqui agora? O que é importante a gente entender? Vai aparecer uma das opções. Eleonora, só tem essas duas? Sim, para a prova de concurso público você tem que decorar essas duas opções. A matéria em si é só isso. No meu curso eu te explico por quê. Eu treino muito com você para isso ficar fácil para você, para ficar natural. É uma questão que você faz lá na hora da prova em 2 minutinhos. Esse é meu objetivo no curso. Ah, aqui eu tô tendo que fazer dessa forma para você entender o que mais ou menos o que é o raciocínio lógico e como se preparar. Então, o que a gente vai fazer? Ó, Carlos não foi aprovado no concurso ou Carlos possui ensino médio completo. Já tá de cara aqui, ó, na alternativa A. É a primeira alternativa. Então, sempre a gente vai ter uma dessas opções, nunca as duas, tá? Ou vai estar aquela primeira em vermelhinho, ou vai estar essa em azul. Isso você precisa decorar. Essas duas opções aqui, vai no decoreba mesmo. É um assunto do raciocínio lógico, é um assunto que você precisa entender. Eleonora, tem muito mais coisa que isso? Não. São coisas simples, são dicas simples, regras fáceis de decorar, mas que você precisa estudar. Bom, para finalizar nosso vídeo aqui, trouxe mais uma questão da mesma prova, mas para a gente entender agora uma segunda parte desses editais. Ele fala assim, ó, um grupo de técnicos do TJPR é composto por estudantes universitários. A metade dos estudantes cursa administração, 1/4 deles cursa direito e o restante, em número de 4, faz o curso de contabilidade. Nesse caso, a quantidade de estudantes desse grupo é igual a, botou um acentinho aqui, é igual a. Qual que vai ser a nossa ideia? O que a gente precisa preparar aqui? Eu posso fazer esse exercício de duas maneiras. Eu vou fazer aqui a primeira maneira, ó, eu vou chamar de X o total de estudantes. Só anotar aqui, o X o total de estudantes. Não é estudantes não, professor, é técnicos, corrige aí.
o total de técnicos. Ele fala assim, é composto por estudantes universitários. A metade dos estudantes cursa administração. Então, ó, metade, x sobre 2. Um quarto deles cursa direito. Direito, então, x sobre 4. E o restante, que são 4, faz o curso de contabilidade. Então, contabilidade aqui, 4 estudantes. Quando eu somar isso tudo, x sobre 2 mais x sobre 4 mais 4 tem que ser igual ao total. E aí eu vou resolver essa equação. Olha o que a gente tem. Vou colocar um 1zinho aqui embaixo e aí a gente precisa lembrar dessas regras. Se tem muito tempo que você não estuda matemática, se você saiu da escola e não estudou mais, a gente esquece essas regras. É normal. Mas aí o interessante é você fazer o curso justamente por causa disso, para você ir lembrando. Não é muito difícil, mas é preciso lembrar, é preciso praticar. Joia? Vamos ver aqui então como é que fica, ó. Eu tiro o MMC, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Divide, multiplica, divide, multiplica. Dá para cancelar aqui os denominadores. Vou somar lá em cima, ó. 3x mais 16 igual a 4x. X é igual a 16. Professora, mas no vídeo você faz correndo assim nas suas aulas? De maneira nenhuma. Eu vou te explicando, vou detalhando essas coisas para você ir realmente lembrando. Ah, ele quer saber a quantidade, ele quer saber o total. O total aqui igual a 16. Para essa questão, eu tenho um outro método de fazer, que eu imagino que você vai gostar mais. Ah, lembra lá quando a gente começou a estudar frações? Lá na escola, a gente estuda lá no ensino fundamental e eles ensinam a gente a fazer desenhando um chocolate. Lembra disso? Olha qual que vai ser a minha ideia. Ó, vou ler de novo e resolver de uma outra maneira. Um grupo de técnicos do TJPR é composto por estudantes universitários. A metade dos estudantes cursa administração. Então, vou dividir na metade, ó. Essa aqui é a galera da administração. Depois ele fala assim, um quarto deles cursa direito. Ou seja, metade da metade cursa direito. E depois ele fala assim, e o restante, em número de 4, faz o curso de contabilidade. Então, eu tenho aqui, ó, 4 que fazem contabilidade. Olha como fica super fácil esse exercício, gente. Se aqui faz 4, é a mesma ideia do pessoal do direito. Então, 4 fazem contabilidade, 4 fazem direito. Isso aqui deu metade, ou seja, aqui na administração eu tenho 8. 8 mais 4 mais 4, fechei o 16 do mesmo jeito. O que eu faço no meu curso é muito isso, te explicar outras formas de resolver o mesmo exercício. Tem gente que acha essa maneira azul mais simples, consegue raciocinar mais fácil. Tem gente que prefere fazer desenhando. Dá pra gente fazer das duas formas. Eu vou treinar essas técnicas com você. Tá? Então aqui, o que eu fiz até agora? Te apresentei os editais, te expliquei que é possível fazer para os 2 cargos, fazer as 2 provas, tentar 2 vezes. Tá? É uma contratação temporária, não é um curso efetivo, mas é uma ideia bem bacana para quem passou aperto aí na pandemia. É uma forma de ganhar uma graninha extra, de trabalhar em 2021. Então eu acho super que vale a pena. É possível fazer as 2 provas, porém a parte de matemática veio muito diferente de uma prova para outra. Então você teria que estudar aí de fato a parte de matemática, tá, gente? As outras disciplinas aí é legal ver com um especialista de cada disciplina, mas a parte de matemática são 2 provas totalmente diferentes, assunto totalmente diferentes. Então é como se você tivesse que fazer 2 cursos. Pensando nisso, eu montei o meu curso 2 em 1. Eu estou apoiando todas as pessoas que vêm me pedir a opinião sobre esse concurso, sobre essa contratação, se vale a pena fazer os 2. Eu super aconselho a fazer os 2. Só que começa a ficar um pouquinho caro essa ideia. A gente tem que fazer inscrição para as 2 provas e aí teria que comprar 2 cursos. Pensando nisso, eu fiz o meu curso 2 em 1. O que significa isso? Você vai comprar um curso, vai pagar por um curso e dentro desse curso você vai ter todas as disciplinas e eu fiz bem organizadinho para não dar nenhuma dúvida quais são as disciplinas para o cargo de agente censitário e quais são as matérias
para o cargo, quais são os conteúdos para o cargo de recenseador. Você vai ter acesso a tudo, a todas as aulas, além de toda a parte teórica. Eu resolvo muitos exercícios, muitos exemplos, e no final de cada um deles eu coloquei uma aula só de resoluções de questões da banca, para você já ir sabendo o que esperar dessa banca, como que a CESP cobra esses assuntos, como que você deve se preparar para essa prova. Então, além de toda a teoria, eu te dou as dicas do que cai mais e o que cai menos, o que tem mais chance de aparecer menos e como cai. É um curso super completo. O valor desse curso é R$ 47,00 e para quem assistiu esse vídeo até o final, eu vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir o curso, e se você usar esse cupom aqui, tudo maiúsculo e tudo junto, IBGE 2021, tudo maiúsculo, tudo junto, lá na hora de pagar vai ter essa opção de usar o cupom, você vai ter um super desconto, esse curso vai sair com um precinho ainda melhor para você. Eu desejo bons estudos para você, eu desejo muito sucesso na sua vida, no meu canal, nas minhas redes sociais. Eu vou estar postando até a data da prova muitas dicas e eu te espero no meu curso. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.